Todos bem? Bem para 2018? Ok. Primeiramente, eu queria pedir desculpas se algum conteúdo dessa palestra nos tocar um pouco mais, mas o intuito maior não é analisarmos uns aos outros, criticarmos uns aos outros ou colocar-nos numa postura de que o que está certo, o que está errado. O que nós precisamos fazer na noite de hoje é uma reflexão em torno desse tema que o Espiritismo nos explica, a visão espiritual da família. E aí você pode estar se perguntando, eu não tenho família, sou uma pessoa adulta, ou eu não quero nem falar sobre a minha família, deixa para lá, não é? Ou eu sinto muita falta da minha família, ou estão todos no plano espiritual, seja qual for a nossa situação. Que nós ouçamos as mensagens que esses espíritos já de um outro escalão, de uma outra esfera, têm para nos dar em torno desse tema, porque é um tema que mexe muito com a gente, né? É na família que nós vivemos a maior alegria e a maior dor da nossa vida. Não é no mundo lá fora. Então, é o nosso círculo familiar que, desde o primeiro instante que a gente decide reencarnar naquele grupo, nós vamos nos encher de alegria, ou de medo, ou de expectativa, ou, por que não, de dor. Não é? Mas o Espiritismo nos explica o que é essa família. Como que a gente pode tornar essa família numa célula do amor divino? Aí você pode estar se perguntando, isso jamais vai acontecer nesta encarnação. E eu também me perguntaria. Porém, nós encarnamos quantas vezes? Muitas vezes repetindo no mesmo grupo familiar. Então, vamos ouvir com o coração aberto. Se tivemos uma infância triste, vamos meditar e, quem sabe, começar a trabalhar o perdão aos nossos parentes, aqueles que nos deram, né, o encaminhamento na vida. Se fomos muito felizes, por que não transferir isso para outras pessoas? Enfim, vamos, né, processando esses aspectos da família. Então, muito bem. Esta palestra, se aqui funcionar, tá, gente? Estava ligado, desliguei. Mas vai funcionar. Essa palestra foi baseada nesses 4 livros, principalmente esse da Joana de Ângeles e de vários outros espíritos, psicografado por Divaldo. Eu recomendo a vocês este livro em 100%. Tem todos os tipos de assunto, desde casamento difícil, de evangelho no lar, de filho difícil, filho deficiente, e mãe, e adoção, e todos os tipos de assuntos que abordam na família. E este livro também de Emmanuel. Para nós iniciarmos aqui, primeiro eu gostaria de pedir apagar as luzes, por favor. Quem que nós somos? Quem que vocês acham que nós somos? Aliás, deixa eu mudar um pouco a pergunta. Alguém aqui vive numa família feliz? Não, gente, vou repetir a pergunta, por favor. Agora, quem ficou triste fui eu. Vou repetir. Alguém aqui vive numa família feliz? Sim. Ok, ainda bem, né? Alguém aqui vive numa família que não tem problema? Não. Ah, que bom. Então a gente vai aprender hoje que o quê? Que uma família feliz também tem dificuldade. Bem-vindo ao planeta Terra, não é? Então, numa família aparentemente feliz, nós temos os nossos desafios também. Seria ilusão nossa de achar. Eu não vou perguntar quem vive numa família infeliz, porque não é esse o objetivo. O objetivo nosso é fazer a nossa família infeliz virar pelo menos um motivo de aceitação na nossa vida, né? Então, à luz do Espiritismo, é claro. Qual que é a visão espírita da família? Isso eu fiz um resumo aí, mais ou menos, do que Joana de Ângeles diz neste livro, que Emmanuel também nos explica. Primeiro, que ela é um grupo de espíritos simpáticos ou antipáticos. Antipáticos são espíritos que não têm afinidade, ou espíritos que tiveram histórias no passado que hoje
às vezes encarnam até como inimigos, né? Então, não necessariamente uma pessoa que virou para a sua cara. Não, não é isso. Antipático é simpatia, são espíritos afins, gostam das mesmas coisas, gostam de ficar junto. E antipático, às vezes não, né? Aquela mãe difícil, aquele pai que você... por que eu gosto mais da minha mãe, do meu pai? E é maravilhoso, a doutrina espírita nos explica isso. Que tudo bem se a gente gosta mais de um filho do que do outro. Que tudo bem que a gente ama mais o pai ou a mãe ou vice-versa. Para não nos sentirmos culpa. Então, isso explica, porque tem espíritos que já fazem parte da nossa história. Espíritos até que nós já vivemos coisas felizes, quanto outros espíritos que vivemos coisas tristes, né? Mas, às vezes, até estranhos. Allan Kardec relata isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, espíritos que nós encarnamos, espíritos afins, que nós já temos histórias, temos várias coisas em comuns, e outros até estranhos, que nós, como família ou como cônjuges, abrimos as portas do nosso coração para receber esses espíritos, né? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Emmanuel diz que essa parte é difícil de entender, né? Mas nós vamos conseguir entender isso. É o centro dos nossos reflexos do passado, agradável ou desagradável. Então, traduzindo, aquela pessoa muito agradável na sua família é uma construção do passado, meu e seu. É um reflexo de algo que a gente já viveu, de algo que a gente já construiu, de algo que a gente já fez acontecer de bom. Enquanto que aquela pessoa desagradável, ou que nós não temos afinidade, também é um reflexo nosso. Você fala, não, de jeito nenhum, eu não sou igual àquela pessoa, nem eu. Mas são coisas que nós já vivemos. São situações, são pessoas que entram na nossa vida, né? São reflexos do que nós já passamos. É como se olhar no espelho. Você diz, mas eu não sou igual a essa pessoa. Não é. E, às vezes, não é a mesma pessoa que reencarnou na nossa família. Mas, para explicar, um exemplo muito simples. Às vezes, a gente sai do Brasil, né, seja de onde for, e vem para os Estados Unidos. Aí chega aqui e fala, graças a Deus, eu não estou com aquela família mais. Que alegria. Né? Agora eu já estou livre para voar. Né? Primeiro trabalho que você arruma, aquela pessoa que é exatamente igual ao seu pai. Você fala, não é possível. Não é possível. Aquela pessoa que é exatamente, se comporta exatamente igual ao seu irmão. Aquele marido que se comporta exatamente igual àquele cunhado que você não suportava. Da onde que vem isso? Né? Então, são coisas que nós precisamos vivenciar. Então, quando Emmanuel fala nisso, é que nós não podemos fugir dessas situações que nós precisamos processar dentro de nós. E as pessoas, muitas vezes, são os veículos para a gente conseguir driblar, né? Então, são os nossos reflexos. Aí você está pensando, então, peraí, aquele meu pai carrasco, ele é um reflexo meu? Como assim? Eu fui a vítima? Eu sou vítima, e muitos de nós somos. Mas vamos olhar, o que a gente sempre, quando a gente conversa com os espíritos, nas reuniões de desobsessão, essa primeira coisa, eu sou a vítima. Ele está fazendo isso comigo. Primeira coisa que os espíritos fazem é mostrar uma tela mental do que foi feito em outras encarnações, para o espírito poder se chocar com aquela realidade e cair em si, que agora ele é a vítima, mas foi o algoz do passado. Né? Então, tudo há uma razão de ser. Então, não adianta nós queremos fugir, né, daquela pessoa irritante da nossa família, a gente vai driblar. Se é essa a nossa fraqueza, se é algo que a gente precisa trabalhar, a gente vai lidar com a pessoa assim, né? Mas não é esse o ponto. É o encontro dos laços traçados na linha mental de acordo com as nossas tendências. Então, Emmanuel deixa claro para nós que não tem os laços não são por um acaso. Quando a gente vai escolher uma família, muitos de nós já temos condições de escolher a família que vamos reencarnar. Às vezes a gente pede, eu quero reencarnar naquele meio. Eu quero passar por aquelas difíceis, né, situações, aquela família que, sei lá, às vezes não vai me dar o amor que eu precisaria receber, ou às vezes não vai ter uma dependente químico, ou vai ter isso, propensão, né, porque ninguém reencarna para fazer o mal, mas tem a tendência. Então, aquilo ali ou é para nós lapidarmos coisas dentro de nós, ou algo que nós mesmos atraímos. Aí a gente ouve falar assim, nossa, mas o menininho dessa família é igual ao meu bisavô. Das duas, uma, ou é ele, né, que reencarnado,
Ou é o que Emmanuel chama de hereditariedade psicológica. Não é que a criança ou o jovem é igual ao pai ou à mãe. Olha, você tem um gênio ruim, seu filho é igual a você. E às vezes é mesmo. Mas não é que isso foi transferido. Isto são, o que ele chama de hereditariedade psicológica, são aglutinações psicológicas. Então, naquela família tem muitos músicos. Não é porque todo mundo passou o dom um para o outro. São afinidades com a música. Então, os espíritos automaticamente se agrupam. Como tem as desafinidades, que fazem o quê? Eles também, pela linha mental do raciocínio, do sentimento, se aglutinarem. Então, você fala, então é por isso que... Então, meu pai não passou essa característica para mim? Não, isso não está na genética. Eu ser irritado, eu ser nervoso, resmungão, mal educado, isso não está na genética. Isso está, sim, na aglutinação espiritual daquele grupo que nós encarnamos. Isso, sim, são afinidades. Por isso que, com o passar do tempo, quando a gente vai evoluindo, às vezes se distanciando de alguns familiares, quando a gente encontra, parece que é outro mundo. Por quê? Porque a gente está saindo daquela linha mental. Não que a gente deixou de ser família, não é isso. Mas a gente começa a ver outros valores, né? A crescer em outros aspectos, enquanto eles também crescem, né? Na linha deles. Então, é o que ele chama, né, a natural aglutinação de espíritos em atividades e inclinações, sejam elas positivas ou não. É um laboratório de experiência e aprendizado. Então, a gente não reencarna numa família para viver dentro do Disney World. Não é esse o propósito. É um laboratório. Então, toda vez que a gente entrar em casa, é uma experiência que a gente vai viver, seja ela de amor, seja ela de desafios. É sempre algo que a gente precisa aprender com os nossos familiares. E é uma escola para educar espíritos. Olha que maravilha. Então, o nosso lar, Emmanuel vai dizer mais para frente, que é a primeira e única escola, que vai o quê? Educar-nos em espírito. É onde a gente vai aprender a, pelo menos tentar, né, a ser indulgente, onde nós vamos aprender a ver o quanto egoísta nós somos ainda. Porque se não começar dentro do lar, como é que vai ser lá fora? Com as pessoas que nós não convivemos diariamente. Então, é uma escola nossa. É onde a gente chega ali, bate a porta, grita, xinga, onde nós somos nós, para lapidar aquilo ali, para depois, na sociedade, tentar, no futuro, entrar na família do Cristo, que é a família universal. Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas é esse, quando a gente fala a célula do amor divino, a nossa família, além de ser uma célula da sociedade, ela é uma célula do amor divino, porque cada um de nós temos uma semente de Deus dentro de nós. E é esse o objetivo, a gente lapidar essas tendências, sabe, resolver as nossas desavenças ao longo das encarnações, para a gente chegar nesse nível. É um instituto abençoado em que as criaturas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então, por isso que mesmo na família feliz existe a dificuldade. Né? Às vezes uma doença grave, às vezes uma dificuldade com dinheiro, coisa que a gente precisa lidar. Mas sempre vai ter alguma coisa. Não precisa ir muito longe. Veja o exemplo de Jesus. Mas Jesus, por mais puro que ele seja, ele não precisava passar pelo que ele passou, óbvio. Mas ele não reencarnou numa família perfeita, justamente para nos ensinar que, em meio à minha luz, eu vou estar rodeado de trevas também. Né? Então, a gente sempre tem que ver a nossa família como pessoas diferentes de nós, muitas vezes, pessoas muito afins de nós, mas que há dificuldades e há momentos felizes, que a gente precisa se apegar, né? Aos momentos de muita felicidade também. E é o reduto de espíritos imortais. Então, saindo dessa vida, o que vai ficar? Se a gente conseguiu diluir esses laços mais infelizes, maravilhoso. A gente vai conseguir, aos poucos, progredir e se afinizar uns aos outros. Se a gente não conseguiu, o que vai acontecer? Vai chegar um momento na nossa trajetória que nós vamos lidar de novo com aquele espírito, com aquele indivíduo. Porém, pode ser num ponto em que ele ou ela já evoluiu um certo tanto, você já evoluiu um certo tanto, então, se for para receber aquele espírito como um filho, como uma mãe, como um pai, você vai ter a condição moral para poder lidar, mas aquilo ali não vai simplesmente, eu vou me matar ou vou sair desse mundo para melhor.
A gente tem que começar a resolver, né? E às vezes é difícil nós amarmos os nossos familiares. A gente precisa ser muito claro isso dentro do Espiritismo. É muito difícil, às vezes reencarnamos com pessoas estranhas ao nosso círculo espiritual. Ou pessoas que nos fizeram mal, ou pessoas que nós fizemos mal. Tem pais, tem mães que sentem culpa. Sente culpa não sabe do quê. Nunca fez nada de errado, sabe que fez o melhor, mas tem aquela coisa. Então, são processos que nós precisamos vivenciar. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que é uma escola, né? Que é a hora da gente pensar na gratidão, pensar que, por mais difícil que eu tenha sido, os meus pais, uma coisa eles fizeram, gente, que nenhum de nós pode fazer por nós, deram a vida. Aí você diz, bom, essa palestra não é para mim porque eu nasci e me jogaram num orfanato. Maravilhoso, porque você e eu estamos aqui hoje para aprender a valorizar a família, não é? E porque tem pessoas que vão arrumar uma desculpa, né? Porque o meu pai saiu de casa, ou a minha mãe é uma louca, ou eu fiquei no orfanato. Maravilhosas oportunidades para a gente valorizar a família, né? E alguns a bênção da maternidade. Continuando. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o objetivo de servir de provas para um e meios de progresso para outro. Então, está aí a beleza do Espiritismo. Na prática, é fácil isso, gente? Não é, né? Não é fácil. Então, não é fácil. Mas a gente também não pode pensar que aquela pessoa difícil na nossa família só fica lá com um garfinho, né? Quer nos condenar, quer nos deixar para baixo. Não, vamos pensar que aquilo ali... Como que eu posso crescer com aquele familiar difícil? Como que eu posso contribuir? Se é que há o que contribuir, porque às vezes a pessoa não é inflexível, mas como é que eu posso crescer com essa situação? Aquela minha mãe difícil, aquele meu pai que maltratou a gente quando a gente estava crescendo. O que eu aprendi disso? Porque tem pessoas que na fase adulta, tem os filhos, aí começa a relembrar a infância, aí fica assim, bom, meu pai nunca me deu isso, eu vou te dar tudo. É um erro. O que a gente tem que fazer é aprender com as limitações que os nossos pais nos deram. Por quê? Eles fizeram o que eles conheciam. Eles fizeram o que o espírito deles sabiam fazer naquele momento, por pior que seja. Então, se você tem o seu filho e fala, meu filho, eu vou te encher de doce, porque meu pai nunca me deu doce para comer, você vai ser responsável para uma diabetes no futuro. Porque não é essa a questão. A questão é o limite. Claro que se você nunca pôde comer um doce na vida, é um exemplo ridículo, né? Mas eu conheço pessoas que não podia tomar refrigerante na época de 40, de 50, não podia essas coisas. Era só final de semana e ainda era 10 filhos, isso aí era artigo de luxo. Hoje em dia não é mais, né? Mas antigamente era. Então, hoje se entope as crianças de refrigerante. Toma aí, você quer ir lá, faz o que quer. Então, é tudo regrado, né, gente? Tem que ter um limite. Ou pais que apanharam demais, que foram muito vedados, e hoje deixam os filhos fazer o que quer. Então, vamos aprender com as limitações dos nossos pais. É essa a proposta de hoje. A gente teve momentos difíceis na infância, nossa ou na dos nossos filhos agora, como que eu vou processar isso? Como que eu vou fazer com que isso, dentro de mim, se torne algo positivo? E uma delas é não repetindo com os filhos, ou não querendo fazer completamente o extremo. Né? Então, onde será que minha mãe e meu pai falharam? Deixa eu ver o que eu posso reverter nesse processo. E aí você vai se auto-curando, né? Daquela mágoa, daquela dor, aos poucos, quando você vê os resultados dos seus próprios esforços. Então, essa parte que Emmanuel fala nesse livro, ele é bem explícito, dizendo que no nosso grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos, por intermédio do amor louvamente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais para anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e feliz. É difícil a gente ler um negócio desse, porque aqui está, se a gente pudesse parar a palestra aqui,
talvez alguns já saíam mais aliviados. Porque é justamente nesse ponto é que nós entendemos por que a minha família é assim. O porquê que eu vivo assim. Por que aquela pessoa difícil está comigo. O porquê que a minha mãe é tão amorosa. Que mãe maravilhosa que eu tenho. Não é? Então, aqui ele está explicando que essa beleza do Espiritismo nos esclarece, às vezes é duro ouvir, mas nos conforta, dizendo o quê? Que é possível desfazer toda essa parte de constrangimento, de aversão, de até repulsa muitas vezes, fazendo o quê? Trabalhando, às vezes se sacrificando, naquele casamento difícil. O que eu não estou querendo dizer é que a pessoa tem que ir lá, levar uma surra todo dia e achar aquilo lindo. Não é isso. É um momento de, quando a gente entra em resignação, de entender aquele companheiro difícil, né? De tentar, até a nível de sacrifício, às vezes. E o trabalho, perseverar com aquele parente difícil. Se não há como amar ainda, o mínimo respeito aonde, que nível espiritual que aquela pessoa se encontra, o que ela consegue entender e daquilo que a gente quer para a gente. Paciência e muita humildade, porque a partir do momento que a gente achar que o nosso parente é o difícil, ele é o ruim, o meu pai é um carrasco, o meu avô fez isso com a minha avó, e a gente começa, né, a lembrar dessas coisas, a gente tem que pensar que em algum momento lá atrás nós estivemos em situação semelhante, senão não estaríamos presenciando cenas desse tipo. Então, é a hora de fazer, ok, eu estou passando por isso, é um processo que eu vou precisar ser humilde a ponto de aceitar a limitação do meu familiar, conseguir processar, e quando a gente fala aceitar, não é ser conivente com o erro. Se o seu marido espanca suas crianças ou espanca uma outra pessoa, você não vai ficar lá achando que isso é maravilhoso. Não é isso. É você entender a limitação, né? Saber que essa pessoa está na queda agora e eu também posso ter estado na queda. E é hora de fazer o quê? Fazer com que a gente comece a produzir outros reflexos espirituais. Lembra que Emmanuel fala dos reflexos? Então, a gente está nessa família agora, são reflexos o quê? Do que nós plantamos, do que nós vivenciamos. Aqui ele está falando, dá para a gente começar a trocar esses reflexos espirituais. Então, quando a gente começa o quê? A fazer tudo isso aqui, trabalho, paciência, humildade, a gente começa a anular. Não é que a gente vai simplesmente esquecer o que passou, fingir que não aconteceu, não é? Eu sou a vítima ou nada aconteceu. Mas a gente começa a... Não é um anular de esquecimento, mas de reposição. E voltando ao Evangelho, pagar o mal com o bem. Então, não é que tudo que eu fiz de ruim ou que fizeram de ruim para mim vai acabar, então, se eu agir assim, não vai. Nós vamos repor uma ação má com uma ação boa. E, sucessivamente, se aquela pessoa não tiver jeito nessa vida, pelo menos a gente fez a nossa parte. Não é? Então, a gente começa a pensar, vamos começar a pensar nisso. Porque, gente, família é um assunto muito complicado, é complexo. A gente reencarnou com alguns tipos que é difícil. Dificílimos. Espíritos, às vezes, iluminadíssimos. Espíritos trevosos, às vezes. Como é que faz? A gente fica em parafuso. Pelo amor de Deus, eu quero sair desse mundo, quero ir para o plano espiritual. Ficar livre desse povo. É verdade, a gente talvez fique, porque vai com a sintonia que a gente tiver. Só que a gente vai chegar no plano espiritual e se sintonizar com pessoas que querem ficar livres das suas famílias. As coisas não vão se transformar do dia para a noite. Não é? Vejam exemplos de... eu sempre esqueço, eu sou péssima para contar história. Mas vejam os exemplos naquele livro Libertação, do André Luiz. A mãe sai lá, não sei da onde, da Conchinchina da Luz, para tirar o filho há séculos. Ele era o chefão ali das trevas. E ela sai de lá. Então, a gente às vezes tem uma ideia de falar, eu vou para o plano espiritual, ou para o centro, quero esquecer esse povo maluco aqui de casa. Não vai esquecer, porque quando eu e você fomos espíritos já quase que puros, se não puros, a gente não vai conseguir esquecer esse que nós deixamos para trás. Não é? Que nos deram a vida.
que nos aguentaram muitas vezes, que perderam uma noite de sono, nem que seja aquela que a sua mãe ou a minha te jogou no orfanato, ela te deu a luz. Então, ela é louvável, coisa que talvez nós não conseguiríamos fazer, né? Então, vamos começar a pensar, fazer essa reflexão no nosso dia a dia. Então, mudando um pouco do assunto, maravilhoso, nossa família, já entendi onde é que eu estou, mas por que a gente precisa ser pequeno de novo? Alguém tem uma dica? Sem ler aqui. Por que você acha que a gente tem que ser pequeno de novo? Tem que nascer, ir para a escola, aprender o ABC, aquela chatice toda. De novo, gente, por quê? Por que vocês acham? Para poder fazer melhor. É uma coisa boa. Mas por que a gente não sabe isso? Se o espírito não esquece as coisas, por que a gente tem que fazer de novo? Tem que ter um motivo. Bom, primeiro a gente tem o esquecimento do passado, a gente sabe, né? Por isso que tem criança que é boa em matemática, boa nisso, boa aquilo. Mas aqui os espíritos nos dizem, né? Quando Kardec pergunta, mas qual que é a necessidade da infância? Se a gente é espírito imortal, muitos de nós já são sábios, ou já vêm com uma bagagem, para que eu tenho que aprender tudo de novo? Primeiramente, porque nós estamos na infância mais acessíveis com as impressões que recebemos, para a gente poder evoluir mais, e mais, para fazer melhor. Então, é nesse período da infância nossa e dos nossos filhos é que a gente é o quê? Aberto, a esponja, que a gente chama, para receber novos inputs, novas informações, para que a gente possa desenvolver cada vez mais. Às vezes, esses inputs não são muito benévolos. E aí você faz o quê? Se você é um espírito de luz, você continua de luz, porém vai ter mais dificuldades, né? Vai viver em meio de traumas. Veja Chico Xavier. Chico Xavier era abusado pela padrasta. Padrasta não, né? Madrasta. Enfiava garfo nele. Ele não saía enfiando garfo nas pessoas. Por quê? Ele era um espírito de luz. Mas, se a gente for ver nós, espíritos pobres mortais, o que isso significa? É o momento em que nossos pais estiveram conosco, que nós vamos ter com os nossos filhos. Se você não tem filho, não se preocupe, porque você vai ter. Vai chegar uma hora que você vai ter, pode ser nessa vida, mas você vai ter os seus filhos. Porque se hoje a gente é mãe, amanhã a gente é pai. E amanhã a gente é pai, a gente é avó. Nós vamos ser filho de alguém ou vamos ter filho, gente. Essa realidade a gente não vai fugir. A não ser que Deus invente um outro sistema. Que não se multiplique, faz a varinha de contão e as pessoas aparecem. Do contrário, nós vamos gerar filhos e sermos gerados por alguém. Então, isso é importante. Se não servir para agora, serve para depois. Ou para os nossos netos, para quem seja. Então, nós vemos que, além disso, essas impressões, quem que dá essas impressões? As pessoas que têm que nos educar e educar as crianças. Porque a gente tem a ideia, então a criança, ela é tão inteligente, é tão isso e aquilo, então já vem sabendo. Não, não vem sabendo. O espírito sabe o que ele sabe. Mas as novas coisas, os novos valores, às vezes aquele espírito é um espírito que muito inteligente, mas não tem valor moral ainda. E você vai acreditar na inteligência da criança e depois. Né? Então, essa é a fase onde, quanto mais valores a gente puder, né? Por isso que nós vamos falar mais para frente sobre a evangelização. Mas agora, passando aqui, além da infância, então o que os pais têm que fazer na infância? Qual que é, quando a gente resolve ter um filho neste mundo, nessa encarnação ou não, qual que é o nosso papel como co-criadores ou como... eu não ia falar um termo ridículo, mamãe de proveta, não é proveta, porque eu nem de proveta eu sou. Mãe, eu sou mãe, né? Mães adotivas, é isso que eu queria falar. Seja qual for, você vó, que aquela sua filha chega e fala, olha, estou indo para a balada, está aqui. Claro, legalmente o filho não é seu, correto? Mas aquela criança está sob a sua responsabilidade, nem que seja naquele dia. Então, o que você passar para aquele indivíduo vai ficar. Então, naquele dia, naquela hora, você é responsável, incumbi-los de educá-lo. Então, vamos ver isso de uma forma geral. Então, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, não é só escola, não é só da coisa. Claro que é maravilhoso. Escola, esporte, é tudo lindo, mas moral para que a criança possa progredir. Para aquele espírito, muito mais do que criança, né? Para que o espírito possa progredir. Então, Allan Kardec, ele foi muito... como é que fala? Ele foi muito direto ao ponto. Então,
Quer dizer, então, que a criança vem na nossa família, seja ela pelos laços consanguíneos ou não, e o nosso papel é ajudá-lo a progredir? Do pai, da mãe, seja de quem estiver sob a tutela daquela criatura. Nossa, que responsabilidade. Pois é uma missão que a gente vai conseguir. Mas, antes da gente continuar, a gente tem que entender a diferenciação que Emmanuel faz desses 3 aspectos. Ele diz que o lar ainda é a primeira escola, a única escola, porque é lá que a gente vai receber a base do sentimento e do caráter. Não é na escola que a gente vai para estudar. Alguém aqui é professor? Ninguém é professor? Levanta a mão, menino. Uma salva de palmas para Isabel. Alguém aqui é professor. Maravilhoso. O professor deveria ser a pessoa mais bem remunerada moralmente e materialmente, gente, porque é duro. O professor é o que aguenta o que acontece dentro da casa do indivíduo. Então, a gente não pode... Estou errada? Não estou, né? A gente não pode contar que a escola vai dar a base do sentimento e do caráter para os nossos filhos. Hoje em dia, nós temos casos de crianças batendo no professor, sem a menor respeito. Então, da onde que vem isso? Mas ele é inteligente, aluno A. Pois é, mas da onde que está vindo isso, gente? Onde estão as bases do sentimento e do caráter que não aprende na escola? O professor está lá para instruir, passar informação, não para educar, porque educar é você disciplinar o pensamento e a vontade, de acordo com Emmanuel. É o seu filho começar a mostrar as arestas que você começa a perceber desde o berço e você ajudá-lo a disciplinar aquela vontade e aqueles pensamentos. É isso que é a educação. Não fazer por ele, mas você ajudá-lo a disciplinar. Então, Allan Kardec pergunta, né? Tem uma pergunta que fala do egoísmo. Como é que a gente elimina o egoísmo da nossa vida? Uma das coisas é uma educação convenientemente entendida, é a chave do nosso progresso moral. Quanto mais a gente se educa, menos o egoísmo e o orgulho vai fazer parte da nossa vida. Então, aqui é aquela velha cena em casa, né, gente? É a conversa com aquele jovem. É difícil conversar com um jovem, né, gente? Hoje em dia, ainda mais, está todo mundo assim, né? É isso aqui, né? Está todo mundo assim. Então, eu vou contar uma história. Essa história eu preciso contar. Eu tive a oportunidade de conversar com um jovem, foi até aqui mesmo do Zen do Centro, já faz um tempo. E aquela coisa, primeira experiência com o jovem, né? Uma tristeza. Aí eu estava lá, e ele estava, todo mundo, tirei os telefones, todo mundo dá o telefone, aí todo mundo cai, né? Parece o zumbi, a geração zumbi. Você tira o telefone, todo mundo... Você não vê vida mais nas crianças, mas tudo bem. Aí começou a aula, né? Aí até que o menino falou assim para mim, isso aí que você está falando não está muito sentido, não, porque eu só nasci, eu já faço errado. Só por eu ter nascido já está errado. Ele falou para mim, 14 anos. Eu falei, mesmo, eu só faço... Ele falou o nome da palavra, não vou falar. Eu falei, você muito respeito, aqui dentro do centro a gente não usa essas palavras, né? E ele falou, eu estou com 14 anos, só faço coisa errada na vida, eu não valho nada. E eu deixo ele falar. Bom, aí fiquei com aquilo na cabeça. Me compadeci. Eu falei, gente, pensei, né? O que esse menino precisa? Porque eu vi ali, eu não vi uma criança de 14 anos. É um espírito reencarnado, já com um complexo de culpa imenso, mas com uma necessidade de se aparecer imensa para conseguir a afeição e o carinho dos outros que estavam ali. E achando que ele só fez porcaria na vida. Aos 13 anos de idade, eu me perguntei, aonde está o pai e a mãe dessa criança? Que não é a gente ficar lá, filho, me fala como é que foi isso, me dá isso, me fala. Não é ser amiguinho de jovem. A gente é pai, a gente é mãe. O pior é o que a gente faz, é falar que é amigo. Gente, os nossos filhos não podem nos ver como amigos. A autoridade não é autoritarismo, é diferente. A criança precisa saber que existe uma autoridade dentro de casa, um exemplo, uma coisa que vem de cima para baixo, não no sentido de mandar, de ser autoritário, de do jeito que eu quero e pronto, mas de respeito. E eu me perguntei, onde que estão os pais dessa criança? Porque se em algum momento nós ouvimos nossos filhos, eu não valho nada, eu só faço porcaria na vida, aos 13 anos, gente, é o que ele vai falar aos 40, aos 50 e aos 30. Fiquemos atentos. Meu filho, por que você acha? Aí eu perguntei para ele, falei, não sou a mãe do menino, mas vou perguntar. Aí eu perguntei para ele, mas por que você acha? Não, porque eu sou ruim na escola, não sei o que, começou a falar, né?
Falei, muito bem. Aí eu me veio um insight, eu falei, se eu te falar que ainda tem jeito de mudar isso? Aí ele ficou me olhando, mas louca, né? Tia louca, porque agora eu já virei tia. Essa virou completamente louca. Eu falei, se eu te falar que ainda dá jeito de você mudar essas coisas que você pensa de você. Ah, não vem me mandar estudar. Eu falei, não estou falando para você estudar, não. Nós vamos aprender um negócio diferente hoje. Bom, enfim, aí a aula continuou. E aí começou a falar do evangelho no lar e tudo. Ah, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo. Eu falei, e a sua mãe faz evangelho no lar? O seu pai, seja quem for? Ah, faz. E você participa? Não. Ela te chama? Chama. Você não participa? Não. Por quê? Ah, porque é chato. Eu falei, tá bom. Então é chato. Ok. Então, eu posso pedir uma coisa? Aí fizemos um exercício lá com a água fluidificada, aquela coisa toda. A gente, né, era uma aula sobre o passo. Aí expliquei para eles como é que funciona. Aí eu falei, olha, vem cá, vou te dar uma tarefa essa noite. Essa noite não, essa semana. Você não vai fazer evangelho lá com a sua mãe. Não faz. Não faz. Porque você não quer fazer, não faz. Mas não tem um momento que ela leva uma água para lá para a mesa? Tem. Então, nesse momento, você vai falar para ela assim, mamãe, quando for hora de pôr água na mesa, você me chama. Maravilhoso. Aí ficou tudo empolgado. Aí ele falou, bom, então agora é hora de... o que eu vou fazer, então? Quando você chegar, sua mãe falar que a água está lá, você vai fazer o que você aprendeu aqui hoje. Vai magnetizar a água. Ok. A partir daquele momento, eu senti aquele rapaz, como é que eu posso dizer? Integrado no assunto. Só pelo fato da atenção. E não uma atenção física, de você estar ali em cima, dando coisa, e perguntando, como é que foi o futebol? Não é só isso. É uma atenção ao que ele pronunciou para nós. Quando um jovem chega e fala para você, ou fala para os amigos, né, eu não quero mais viver, ou ai, que vida chata. Não é só coisa de jovem, às vezes. A gente precisa ir atrás. Precisa ter a senha do telefone dos nossos filhos. A privacidade, eu até ouvi isso numa palestra há um tempo atrás, esqueci o nome de quem, mas eu vou me lembrar. A privacidade, ela tem um custo, gente. A privacidade é quando o seu filho e o meu tiverem como pagar a privacidade dele. Ou seja, uma conta do telefone, a internet. Enquanto eles não têm como pagar... Gente, hoje em dia está aí. Antigamente era companhia na rua, né? O menino podia sair de casa. Hoje em dia é companhia na internet. Como é que a gente vai conseguir imbuir esses valores nessas crianças, se a gente não estiver ligada nesse aspecto, né? Então, aqui entra a parte da evangelização, que não é só o fato de ir para a escola, de instruir, de tentar ver, né, ou disciplinar aquela criança, o pensamento, a vontade, mas é o quê? Perceber as tendências daquele indivíduo desde o berço. Né? Aquela criança que não quer devolver nada, aquela criança que esconde as coisas, aquela criança que não divide. Aí você fala, coisa de criança. É coisa de criança, mas você não sabe. E se for um espírito extremamente egoísta, que não quer aprender aquilo? Então, a gente tem que sempre estar ali. Né? Mas é mais fácil chegar em casa e a gente dar o eletrônico, porque, gente, é um alívio aquilo. Né? Dar o negócio para a criança, acabou. Exatamente. Aí as pessoas perguntam, mas você fala assim, seu filho não tem eletrônico? Tem. Tem computador? Tem. Ah, mas então como é que funciona? Não, ele tem hora de mexer no negócio. Né? Só que a gente não pode se utilizar desses artifícios e não perceber o que está acontecendo dentro do nosso lar. Esta é a questão. Allan Kardec, indo a uma viagem espírita, ele diz que, em contato com as famílias espíritas, ele percebeu que as crianças que iam na evangelização eram muito mais dóceis. Eram crianças, mas eram mais joviais, eram mais dóceis, eram mais fáceis de serem governadas. E ele constatou que isso foi por causa da evangelização. E o que a gente faz aqui? Eu quero trazer na noite de hoje, para quem tem filho ou não, o que essas meninas estão fazendo lá do outro lado, não estão cuidando do seu filho e do meu. Não é uma babá que você paga. O que elas estão fazendo, elas estão impregnando, colocando valores no seu e no meu filho, valores do espírito imortal. Então, toda vez que você estiver em casa e pensar, não vou levar, você não quer ir hoje, não vai. Não vou. Emmanuel é taxativo. É um erro nós, como educadores, como pais, como os avós, a criança dizer, não vou, deixa ele escolher o que ele quer. Gente, se a gente falhar em alguma coisa, não falhemos nisso. Enquanto você estiver embaixo do meu nariz, volta à educação antiga, você vai. Até onde a gente conseguir, gente, porque a gente não pode falhar nesse aspecto da educação do espírito. Nisso, que falhemos em tudo na vida, menos nisso, porque esses espíritos estão na nossa retaguarda.
Nós somos responsáveis pelo caractere, pela moldagem inicial deles, não é? Aí você diz, mas tem crianças que continuam ruim, aí entra na fase adulta e continua fazendo errado. Você fez de tudo. Que aquele espírito tenha aquelas tendências e caia por si mesmo, mas não pela nossa negligência, o que é diferente, né? Então, é isso que os espíritos querem chamar a atenção. Então, os filhos são o quê? O reajustamento emocional dos nossos espíritos antipáticos, aquele espírito que vem, às vezes, um espírito que não é muito afim nosso e reencarna como nosso filho, ou vice-versa. Serve para sublimar as afeições entre nós que já nos amamos uns aos outros. Caldeamento de experiências, delinear os programas de difícil estruturação evolutiva, auxiliar aquele espírito sedento de progresso, de educação, a passar pela reencarnação. É esse o objetivo da maternidade, da paternidade, de todas as pessoas que têm contato com a criança. Porque isso aqui, gente, é muito fácil de fazer. Isso aqui qualquer um faz. É lindo, é maravilhoso, é muito fio. Ai, que lindo, parece que ele já sabe tudo, já sabe. O que será que esse espírito carrega na moral? É isso? Não estou falando, não tem nada apologia contra o telefone, nada disso, gente. É a limitação, a gente saber como que se usa, em que momento que eu estou dando atenção para o meu filho, né? Brigas em frente às crianças, são valores que a gente vai... E se fizermos, gente, se estamos fazendo, não é condenação. Isso aqui é um alerta. Não estou falando que é certo ou que é errado. Isso é um alerta. Dificilmente vemos mãe que a criança chega na escola e o menino fala assim, esse dia meu menino falou assim para mim, tem um menino que tem o mesmo nome que eu na escola. Eu falei, que maravilhoso. Ele tem a pele marrom. Eu falei, é mesmo? Eu reagi como é normal. Eu falei, é mesmo? Que bom. E eu tenho a pele branca, ele tem a marrom. E o outro, eu falei, pois é, alguns têm mais ou menos. Ele falou, eu adoro brincar com ele. Então, gente, é uma coisa natural. Porque a criança não é racista. O racismo vem dos pais. Porque a criança nessa idade não tem esse negócio de raça tal, é japonesa, isso não tem isso. Então, a gente tem que levar de uma maneira o quê? Orientar. Você fala, é mesmo, cada um tem uma cor diferente, mas todo mundo brinca igual, né? Ele é bonzinho, ele é um amor, a gente adora brincar. Morreu ali, gente. Não dá ênfase a coisas que a gente ouve, né, por aí. Ao bullying. Chega uma criança na sua casa e fala, eu vou ser melhor do que aquele lá amanhã. Esses dias eu peguei meu filho, eu vou passar nesse negócio aqui, nesse teste de computador, porque eu vou ser melhor que o fulano. Eu falei, não, você não vai. Porque não é esse o objetivo que você está estudando. Você está estudando para ser melhor que você mesmo. Não melhor que o seu coleguinha de classe. E se eles estão dizendo isso a você, não perca o tempo. Aí você fala, nossa, falar assim com meninos de 5 anos é assim. Porque esses são os espíritos que estão vindo para nós. No meu tempo, eu não lembro de falar isso, amor. Imagina, a gente nem pensava, né, nessas coisas. As crianças já nascem com aquela coisa de competição. Né, com aquele instinto de querer ser, porque eles são inteligentes, mas a gente tem que o quê? Começar a moldar ali o caráter. Então, todos os filhos merecem um investimento de amor, vigilância e sacrifício por parte dos genitores. É mais fácil mandar a menina completamente fora de si para o quarto e ficar no telefone do que conversar. Fulana, a sua conduta não é assim. Vamos conversar, minha filha, o que está acontecendo? Né? Conheço uma família, meu sobrinho adotou 3 meninas, porque casou com uma moça viúva. E uma delas, aos 12 anos, ligou para a mãe, depois de um sleepover, foi dormir na casa de uma amiga, ligou para a mãe das 2 da manhã, vem me buscar. Aí ela foi. Ela falou, por que você veio, minha filha? Porque aconteceu, é muito estranha aquela casa. Então, veja em que nível, não estamos falando de criança espírita só. Veja em que nível que aquela mãe conseguiu impregnar naquela filha os valores do que está certo e o que não está. A menina, às 2 da manhã, percebeu que aquilo ali não era ambiente para ela e chamou a mãe. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer começar a plantar nos nossos filhos. Eles vão decidir por eles, o certo e o errado. Todos eles vão. Mas que não venha de nós, né? Que nós não deixemos de passar os valores que nós soubemos, é claro, né? Os pais não são construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando-a sobre a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução. Algumas vezes se transformando em veículos para embaixadores da verdade,
descerem ao mundo em agonia demorada. Resumindo, embaixo do nosso teto hoje, nós podemos ter espíritos extremamente necessitados, extremamente endurecidos, a ponto de sermos veículos para os espíritos de luz descerem na Terra, como esses daqui foram. Então, gente, aquele ser que está sob a nossa tutela, das duas ou uma, seja qual lado que for, ele precisa de nós, da nossa envergadura, da nossa energia moral, para conseguir o máximo que nós podemos educá-lo, no melhor que a gente pode. E uma das coisas que a gente tem que fazer é mostrar as verdades espirituais para aquelas crianças, né? Ou para os jovens, seja para quem vier. Aqui, para ilustrar algumas coisas que eu gosto de usar, né? A gente fala muito de super-herói, por que não trazer o Cristo para dentro de casa? O menino vem falar, Batman, Superman, você fala, eu conheço um também. Aí você começa a contar uma história. Ó, a gente não faz evangelho na minha praia, tá? Não melhor que essa cara. Mas a gente tem que ter criatividade, né? Chegar e falar assim, é mesmo? Nossa, eu conheço um também. Olha o que ele falou. Isso e começa, né? Para crianças menores. Aqui também a criança que acorda com pesadelo, crianças médiums, crianças extremamente obsediadas, que chega para você e fala, tem um espírito ali, tem alguém querendo me sufocar, seja o que for. Vamos dormir, vamos pensar em Jesus, mostra a foto de Jesus. Isso não é um ritual, gente. Nós temos vergonha de falar do Cristo dentro de casa. Não vamos ter vergonha de falar de Jesus dentro de casa. Aí você fala, meu filho jovem não quer nem saber disso, mostre na sua conduta e na minha. Não precisamos falar a palavra Jesus, ou falar, vai aqui, está aqui a foto de Jesus, segue Jesus. Não é isso. Mostremos a nossa conduta o que é que Jesus faz. O que ele faria? Né? Esse que você está fazendo aqui hoje, meu filho, você acha que Jesus ia gostar de ver uma coisa dessa? Não. Será que é isso que ele quer ensinar para a gente? E por aí vai. Aquela conversa vai indo. Jesus começa a ser parte da família, que é o que deveria ser. Sempre, né? Nunca saiu. É a gente que tirou ele, de alguma forma. Né? Aqui também o jovem, né? Quando eu era jovem, tem várias histórias, né? Quando eu era jovem, 2 momentos da minha vida, eu fui parar na Federação Espírita do Estado de São Paulo, extremamente necessitada. E se não fossem os valores espirituais já depositados no meu espírito pela avó, que fazia o evangelho na minha frente durante as férias, pela água fluidificada que eu recebia na hora da minha perturbação, eu teria sucumbido. Na hora que eu entrei na federação, que eu fui atendida, que eu vi aquela água, que eu vi o evangelho, me veio os flashes dos 5, 6 anos de idade. Então, gente, o que nós estamos fazendo ali, o que nós estamos fazendo em casa, aquele espírito, na hora da crise, ele vai lembrar. Pode não ser nessa encarnação. Pode ser que seja. Você fala, esse menino não tem jeito, isso que você está depositando vai aliviar o espírito dele de alguma forma. Ele vai pensar, nossa, eu estou roubando? Minha mãe não fazia assim. Minha mãe me disse diferente. E aquele evangelho que ela fazia? Alguma coisa, gente, ele vai lembrar. Alguma semente vai ficar. Não vamos perder a oportunidade de tentar fazer com que, na hora da crise, ele lembre daquele papel que nós fizemos em casa. Né? De trazer as verdades espirituais, de trazer a moral do Cristo para dentro do nosso lar. E é desde pequeno, a gente falando de Jesus normalmente, não é um ritual, não é um pieguismo, fala da conduta para o jovem. Né? Vamos procurar, gente, tem tanto artigo, tanta coisa na doutrina espírita, converse com as meninas, não sabe como integrar o seu jovem, conversem, elas estão aqui para isso, para nos ajudar a lidar com esses espíritos. A mensagem do reino de Deus, a cada semana na família, representa remédio valioso que consegue recompor das distonias psíquicas aqueles que jazem anestesiados sob o jugo de forças ultrizes e vingadoras de existências pretéritas. Amigos, o seu adolescente não quer participar? Não há problema. Faça o seu evangelho em casa. Faça assim mesmo. 1 hora, isso aqui vai começar o quê? Anestesiado. Vamos ver o que os nossos jovens estão fazendo dentro de casa. Porque antes que seja muito tarde, a gente precisa ter o controle da situação. Aí você fala a privacidade. Vamos olhar as gavetas, gente. Vamos ter a senha do telefone. Você está embaixo do meu teto. Você é menor de idade. Não quero te cortar a conversação com seus amigos. Eu preciso saber com quem você está andando. Quer dormir na casa do amigo? Deixa eu ver como é que vive aquela família. Nós precisamos ir atrás. Né? Seja para a nossa família ou para orientar outros, quem não tem filho.
né? A gente precisa estar sempre ligado. E é fazer o evangelho, gente, porque aí, voltando no início, saindo um pouco da parte da criança só ou do adolescente, o evangelho no nosso lar ajuda a recompor aquelas engrenagens entre os familiares que não estão bem. É aquele esposo que, quando você chegou, estava lá gritando, se esperneando, depois do evangelho, parece que está amansado. Fala, o que aconteceu, né? Não, não é macumba, não, é evangelho. Ninguém fez macumba, é evangelho mesmo. O menino que olha para você e fala, nossa, mãe, você não está gritando muito hoje. É o evangelho. A gente se acalma. É a atmosfera, e aquilo vai o quê? Vai contaminando os outros, né, do nosso lar. Então, a família, para a gente fechar, é a célula do amor divino, porque é o laboratório da nossa alma. É o lugar onde, que antes da gente partir para a luz, nós vamos passar por processos de reajuste, processos de abnegação, de renúncia. Não tem nada mais triste do que ver um filho no crime, depois que você fez de tudo para aquela criatura ser alguém na vida, mas você fez a sua parte. Está aí a abnegação. Processos de perdão daquele pai que me maltratou, daquela mãe que não foi boa para mim, daquele irmão que fez isso ou aquilo. Processos de perdão, de renúncia, deixar o filho ir, do marido que traiu, da esposa que me largou. Renunciar. Não é? E construir a família universal, porque é dentro do nosso lar, do nosso pequeno grupo, nos lapidando, é que vamos entrando na família universal, que é a do Cristo. Então, a gente tem que começar de casa para fora, não é de fora para dentro de casa. Né? Muita gente quer entuchar o evangelho dentro das pessoas dentro de casa. Joana de Ângeles fala, se não há condições dos seus familiares acompanharem você nas questões espirituais, faça agindo. Haja diferente, um sorriso, um abraço, um grito a menos. Coisa simples, gente. Porque aí a pessoa não está em condição de entender, mas você, na sua atitude, que ela vai começar a ver, tem alguma coisa diferente. E aí as engrenagens vão o quê? Se amaciando. Né? E para a implantação do reino de Deus na Terra. Então, é através da nossa modificação, da conduta de como nós vivemos dentro da nossa família, é que nós vamos sair do lar para fora. É a forma que nós criamos os nossos filhos. Nós falamos muito de regeneração. Ah, os espíritos vão chegar. Vão chegar. Naquela fala de Emmanuel, os trevosos e os iluminados. A gente não sabe quem. Vai cair na família, tem que cair. Aí você vai cruzar os braços, não, agora é a regeneração, deixa eles tocar o barco. Não. Nós somos co-criadores, somos colaboradores direto do Cristo, gente. Por quê? Porque foi isso que ele mostrou pra gente. Tudo isso aqui, ó, traiu, negou, fingiu, brigou. São colaboradores deles, direto. Nós não somos diferentes deles. Somos diferentes porque, claro, agora eles estão num outro patamar, né? Mas, na época, se o Cristo aparecesse aqui hoje, ele ia falar assim, vamos lá, quem vai me seguir aqui? Ele não ia escolher, né? Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando perguntaram para ele, ele falou, quem faz a vontade do meu pai? Porque ele sabia, não que ele estava desprezando a mãe e os irmãos, nem os irmãos dele concordavam com ele. Os irmãos do Cristo não se afinizavam com o que ele pensava, com o que ele sentia. Imagine nós. Então, quem são minhas mães, quem são meus irmãos? É a família universal. Mas para que isso aconteça, a gente precisa começar a trabalhar a nossa, e a trabalhar dentro do nosso coração. Que a paz de Jesus esteja conosco.